Bom, iniciar a live aqui agora. Aguardar a companheira Si, que vai fazer a live comigo, entrar. E vocês participarem também, né? Vou convidar ela aqui. Só um momento, gente. Olá, violência psicológica já entrou aí. Convidei ela para participar. Nath maravilhosa também entrou. Oi, Si, tudo bem? Oi, Isis. Tô dando uns minutinhos aqui pro pessoal entrar aqui na Tá, live. tô dando aqui uma enquadrada. Bom, gente, a Bia entrou aqui também. Guardando mais um minuto. E hoje o objetivo da live, eu não sei se vocês viram aí na chamada, é para a gente falar sobre a violência doméstica desse dia emblemático, né, do dia 25 de novembro, contra a não violência contra as mulheres. E a gente vai trazer várias temáticas, tanto da perspectiva de raça, gênero. Já já a gente vai papear. Oi, Alexandre, tudo bem? Olá, que ótimo que o pessoal some, porque aqui o objetivo é a gente trocar histórias, Isso, mas nem pode trazer estar fazendo verdades. perguntas. Sim, sim, essa é a ideia. Muito massa. Eu estava lendo, Isis, algumas, ó, o Vitoriano no pedaço. Comemoração, enfim. E é uma data que a gente não tem ainda muito para comemorar, né? Sim. A gente sonha que realmente a gente chegue nesse dia e diga assim, vamos comemorar, porque realmente nós temos as estratégias, as lutas, elas alcançaram os objetivos, agora a gente pode respirar e vamos brindar, né? O Alexandre disse que a gente já pode ir papeando. Então vamos iniciar, né? O pessoal vai chegando, a live vai ficar salva mesmo, vai ter como assistir no IGTV. Bom, gente, hoje essa live mesmo, o objetivo é da gente estar falando nessa perspectiva de mulheres, trazendo essa perspectiva de luta também, sobre contra o Dia Internacional, né? Trazendo essa bandeira do Dia Internacional contra a violência contra as mulheres. E aí eu convidei a Essi, que ela é companheira de longa estrada, e de longa estrada mesmo, né? A gente sempre tá junto e ela me deu aula do serviço social, foi minha professora, minha orientadora. Ela é docente há 21 anos, ela é mestre em psicologia também, trabalha com essa abordagem do violência psicológica em roda. E eu queria que você apresentasse um pouquinho para o pessoal antes da gente iniciar o nosso tema. Nossa, você já falou tudo. Ah, se você me deixa tímida, isso sim, eu travo. Mas é interessante que eu venho trabalhando nessa questão da violência já há um tempinho. E querendo ou não, na nossa história de vida, ou sofremos violência, ou passamos próximos de pessoas que já sofreram violência, ou que estavam sofrendo violência. E essa experiência somou também na sala de aula, porque majoritariamente eram mulheres. E essas mulheres, elas justamente dividiam de diversas fases da vida, tá? Dividiam essas histórias de dor, de cerceamento de direitos, de privação, inclusive de desconforto. Eu lembro de turmas que lecionei na sexta-feira à noite, e não era tempo nem de ir para não entregar a idade. Brincadeira, 5.0, mas não era época nem de WhatsApp, era ainda daquele pager, ou então o que tinha era SMS. E desconforto, algumas demonstravam medo de sair à noite, tinham receio de sair à noite, se não, desacompanhadas principalmente de homens. Então, às vezes, combinavam entre os colegas da turma, homens,
para poder acompanhá-las numa mesa de um bar. Por quê? Pelo medo do assédio. De dizer que determinados espaços do lazer eram o não lugar das mulheres e de serem constrangidas e coagidas. Eu, particularmente, já passei por situações com amigas em estabelecimentos comerciais, restaurante, bar, de estarmos sentadas e ter uma abordagem inconveniente, deselegante, inoportuna, de sermos seguidas até o carro, e tudo isso nessa característica de assédio. E isso foi cada vez mais acumulando bagagens para poder estudar sobre isso, né? Falar sobre isso. Algo que parece tão óbvio de cercear o direito de uma mulher de estar na mesa de um bar pelo fato dela ser mulher, de ser assassinada, a sua vida ser tirada pelo fato de ser mulher. Eu me lembro, Isis, dessas histórias, né, do bar, e eu tinha uma pesquisa que era justamente das crianças que vendiam rosas à noite. Então, eu fiquei por 2 anos andando em bar em dias específicos da semana. E eu me lembro de uma cena, estávamos sentadas, assim, éramos três, e eu sempre. E aí eu também reproduzia esse medo, né? Eu não tinha coragem de ir sozinha, então eu sempre chamava alguém para poder me acompanhar na mesa do bar. E sentar, e enquanto estavam conversando, eu fazia então meu trabalho etnográfico. Olha só. E aí eu lembro que de repente chegou um rapaz com uma criança no colo, armado, uma criança aproximadamente 1 ano de idade, armado, e tinha uma moça conversando com um rapaz na mesa do bar. Imagine a loucura que aconteceu. Todo mundo saiu correndo. Eu lembro que peguei a bolsa e tentando entender aquele movimento. E era simplesmente o pai que tinha ficado com a criança e ela tinha saído para conversar com um amigo, enfim, e ficou no ar e nem fomos atrás para investigar. Mas tudo certo, embora todo constrangimento, mas era mais uma cena do cotidiano de uma mulher sendo abordada de uma forma desagradável numa mesa de um bar. Isso que você está trazendo é legal para a gente perceber isso no nosso cotidiano, como as situações de violência estão presentes, né? E às Sim, vezes passa sim. despercebido. Já aconteceu, assim, um episódio aqui no prédio da pessoa, né, que sofria violência doméstica, a polícia veio intervir. E a pessoa falando, a pessoa faz um barraco desnecessário, ela tá com ele porque quer, sempre culpabiliza as mulheres, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem políticas públicas para desconstruir isso. São vários ciclos de violência que faz a pessoa estar ali. Muitas vezes a pessoa não percebe que está nessa situação. E datas como hoje, não somente como o dia 25, que trata essa questão da não violência contra a mulher, mas a gente está trazendo no nosso cotidiano essa importância do histórico de lutas. E aí eu vou contextualizar um pouquinho para o pessoal a origem desse dia 25, por que que surgiu brevemente, né? E aí foi de um Legal. congresso de feministas, né, latino-americano que aconteceu em Bogotá, em 1981, e as mulheres se reuniram mesmo e surgiram como proposta fazer essa data para defender as mulheres, as irmãs pátrias, que elas lutaram contra o processo ditatorial mesmo que aconteceu na República Dominicana. Essas irmãs, elas ficaram conhecidas como Las Mariposas. Depois vocês podem estar dando uma olhada para saber mais sobre essa história. Então, advindo desse processo de luta, dessa homenagem que começou em 81, em 99, a ONU instituiu como essa data de luta. E aí, consequentemente, fazer um dia também para as pessoas refletirem sobre essa desigualdade de gênero que está presente, independente das questões de classe, né? Depois eu quero que a Isi fale sobre isso, porque em níveis, tanto a pessoa que é escolarizada, como a pessoa que não é, branca, preta, sofre processos de violência. Então, a ONU também está com uma campanha muito bacana que vale a pena vocês acompanharem, que desde o dia 20 de novembro começou essa campanha de lutas e ativismo, tanto para relembrar essas datas históricas, como a da consciência negra, como a importância de hoje da não violência contra a mulher. Também a gente vai ter o dia 6 de dezembro, que é o dia do homem, da participação do homem na luta contra a violência também, porque não adianta a gente falar sozinho, né? Hoje aconteceu vários casos assim de racismo e tudo
falta de representatividade nas campanhas publicitárias. E não adianta só o negro estar falando, as pessoas têm que somar na luta antirracista. Não adianta só a mulher estar também defendendo esses espaços, dizendo não à violência. Os homens, eles têm que pensar, assim, igual a Essi falou, dessas situações de assédio no bar. Poxa, você que é cara aí, você vai falar, pô, eu não vou abordar a mina desse jeito. Eu vou pensar quando meu amigo tá fazendo alguma situação de assédio, o que eu posso fazer para intervir, né? Entre Exatamente. essas outras coisas. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto mesmo e de como que a gente está fazendo diante para continuar avançando, continuar lutando, embora você tenha começado falando que ainda não é motivo de comemoração, mas muitas das mulheres que lutaram, né, como o caso dessas mulheres que lutaram contra a ditadura que originaram no dia de hoje, foram responsáveis para a gente estar tendo mais visibilidade, para a gente poder falar, para a gente ter voz ativa, né? Queria que você falasse um Sim, pouquinho sobre isso. sim. Você falou questões super importantes, porque, primeiro, não são. A gente precisa desmitificar, né, essa questão de que mulheres periféricas, exclusivamente mulheres periféricas, sofrem violência. As mulheres sofrem violência pelo fato de serem mulheres, independente da sua classe. Porém, os dados estatísticos mostram que as mulheres negras sofrem mais violência. Os índices de violência contra a mulher, quando você observa nas modalidades de violência, a gente observa que não é só uma questão, e esse só eu coloco entre aspas, porque já é muito ser mulher dentro de um sistema patriarcal. Então, pelo fato de ser mulher, não basta ainda. Quando nós fazemos o recorte de raça, nós percebemos ainda um outro acúmulo sobre essa mulher. Então, além dela ser mulher, ela é uma mulher negra. Então, ela ainda tem um plus de minimização e inferiorização, e de ser apropriada, dominada, castrada, cerceada, percebe? Então, pelo fato de ser mulher, já é uma questão. O fato de ser mulher negra carrega ainda uma outra marca, um outro estigma de dominação. E se ela é periférica, com recorte de classe, ela ainda é desqualificada 3 vezes pelo fato de ser mulher, negra e periférica. Então entra uma dimensão de classe, que aí, e raça, que a Carla Cotirene traz essa leitura para o Brasil de uma bibliografia maravilhosa, que é super acessível, o valor é super acessível. Carla Cotirene, ela é assistente social, doutoranda da UFBA, e que traz essa expressão, é um pouco complicada de dizer no primeiro momento, mas interseccionalidade, ou seja, a intersecção de conceitos para a gente poder entender o quanto as mulheres têm os seus corpos violados. E aí tem um outro detalhe. Nessa luta, quando eu falei, parece contraditório, mas eu disse que sofre pelo fato de ser mulher. As mulheres de uma classe A, de um grupo econômico A, de uma dada elite, também sofre violência. Teve uma blogueira recentemente que falou da questão do assédio, dela ter sido desqualificada, Mayara Cardi, isso. Sim, ela falou É, nessa perspectiva do abuso psicológico, nessa vertente também. exatamente. Ela representa, né, uma determinada, uma dada característica de biótipo, né? Ela traz uma representatividade para as mulheres no sentido da estética, do cuidado com o corpo, da vida saudável, e de repente ela para poder falar sobre a relação abusiva que ela estava enfrentando. E é interessante que, embora ela tenha sido se encorajou de abrir a câmera e relatar o que estava sofrendo e compartilhar a sua dor, ainda pessoas abordaram dizendo que aquilo era uma forma de chamar a atenção. Maiara passou por isso, né? Mas é interessante que recentemente aquela situação de estupro de vulnerável da Mariana Ferrer
também foi desqualificada perante operadores do direito. Então, na presença do juiz, na presença de de advogados. Por quê? Pela forma de se portar nas redes sociais, você queria era chamar a atenção. Então, tendências de desqualificar a fala da mulher, a tendência de desencorajá-la, de anular, invisibilizar. Então, é por isso que eu iniciei dizendo que, já pelo fato de ser mulher, já traz essa condição de minimização. E não de mimi, né, mimimi, mas de minimização. E isso está presente em todos os lugares. Eu me lembro até de uma fala sua, na época na universidade, de uma festa que rolou entre estudantes universitários, e aí, de repente, um colega no meio das mulheres, colegas, aí disse assim: ah, mas vocês são todas cheias de mimimi. Ora, e um rapaz super esclarecido, tinha uma defesa, uma bandeira de esquerda e tudo mais. Por quê? Porque isso está intrínseco na sociedade. E isso está presente em todos os espaços. Então, o Alexandre colocou: se eu, como homem, me sinto amedrontado em andar em determinados espaços, né, sozinha, imagina uma mulher. Sim, né, descer da parada de ônibus, assistir a aula na faculdade até às 10 horas da noite e pegar um busão para poder chegar na sua região administrativa 10h50, 11 horas da noite é motivo de pânico para muitas alunas, né? Até porque dentro dos ônibus é passível de ser assediada. Sim, Então, eu falei ainda do bar, imagina no transporte público a ponto de pensarmos em estratégias de ter ambientes exclusivos para as mulheres. Então, é interessante, só uma questão, Isis, não é colocado na perspectiva do medo da mulher, né? O medo, nós mulheres, mas é a questão de o impacto disso. Para quê? Isso vai gerar um transtorno. A fala, ela é anulada, ela é sufocada, né? e isso que você está trazendo é interessante também nessa perspectiva das pessoas invisibilizar a mesma luta. Ah, isso é mimimi. Por que que acontece? Vem de um local de privilégio. As pessoas elas não querem sair de privilégio. Quando a pessoa reconhece, ela desconstrói ali. Ela quer ficar nessa posição de poder, né? Então, por que que a gente tem essas políticas públicas? Por que que é importante a gente falar sobre o racismo, sobre essa desconstrução do machismo? Porque durante muito tempo as políticas públicas elas eram desenhadas sem cor, sem classe, de forma homogênea, para passar o mito da democracia racial, o mito que existia tudo perfeito. Você falou também um pouco dessa desigualdade da mulher negra, e aí isso vem desse processo escravocrata, né? A mulher negra ela sempre foi vista como esse momento de hipersexualização, para procriar, servida de ama de leite. Quando as mulheres brancas estavam lutando por participação no mercado de trabalho, as negras elas já estavam no mercado de trabalho, elas estavam cuidando dos filhos da branca para ela se emancipar. Então não tem como a gente separar a questão de classe, não tem como a gente falar, mas isso foi há muito tempo atrás. A gente sabe que nas práticas essas desigualdades elas ainda se efetivam, né? Nos dados, mesmo do mapa da violência de 2020, os anuários, mostra que 65% das mulheres que sofrem violência são negras. Então, ao mesmo tempo, Sim, a gente tem um recorte de cor, de gênero. As mulheres também, 70% das beneficiárias do programa Bolsa Família são mulheres e negras. Então, a gente tem um recorte de feminização da pobreza, dessa desigualdade de renda. E a gente precisa pensar. Então, tanto na política, o próprio SUS também teve a política específica para a mulher negra, porque partia do sim, pressuposto que a mulher negra tinha que aguentar o rojão, então recebia menos anestesia na hora do parto. Então, são várias vertentes que, se a gente está do outro lado lá da nossa bolha de privilégio, a gente não consegue olhar, né? Só quando a gente percebe, se desconstrói. A Essi viajou comigo, né, para Curitiba. Eu sempre gosto de contar esse episódio. E a Essi, tipo,
enquanto mulher, né, ela conseguia identificar a situação de racismo que eu passava lá, assim, e eu silenciada, mesmo tendo essa situação, assim, de esse conhecimento. Então, quantas mulheres passam por isso? Também de situação de violência? Quantas mulheres não denunciam, têm medo, se sentem culpados, né? Durante desse meio, ou são desacreditadas, como a esse mesmo falou, o caso da Mariane, né? Marina Fé? Mariana Ferrer. Mariana Fé. Ela foi desacreditada ali da sua palavra. Tem a própria série que eu indico para vocês, do Globoplay, do João de Deus, e mostra muito isso. Por que as mulheres não denunciou? Aí a galera fala, ai, não denunciou, e depois que aparece um, aparece vários. Mas é porque várias mulheres tentaram ali, só que era a palavra de um homem, que tinha todo o poder, patrimônios. Então, assim, é o processo que a gente vai caminhar ainda muito aí pela frente, né? E o que que você acha, assim, que nós, assim, enquanto criadores de conteúdo, enquanto sociedade, podemos fazer para a gente estar cada vez mais levantando essa bandeira da igualdade? Abrindo espaço para poder discutir, sabe? Assumindo essa bandeira, primeiro entendendo essa bandeira e aproveitando esse espaço de fala, divulgando redes, de vez em quando soltando os ciclos da violência, né? O que é uma violência psicológica? Quando é que a violência psicológica ela acontece? Divulgando redes que trabalham nessa perspectiva. Aqui no VP, né, em Roda, sigo e tem vários seguidores e seguidoras que trabalham nessa perspectiva e é muito interessante o investimento de tempo que essas mulheres, essas pessoas têm em termos de divulgar, né, a questão dos direitos, estratégias para reconhecer que está no ciclo da violência, e não só isso, mas também saber como sair do ciclo. Então, entender que está dentro do ciclo e sair do ciclo. Aproveitando também, fortalecendo espaços que valorizam e que asseguram para que as mulheres estejam de uma forma, até parece redundante, de forma segura para estar nesses espaços. Então, quais são restaurantes, bares, né, que os seguranças são orientados, formados, né? Não falo treinados, mas um processo de formação para que seja de uma forma, dentro de uma perspectiva de políticas afirmativas, então dentro da questão racial, étnico-racial, mas também dentro de uma abordagem de gênero, porque nós estamos falando aqui de mulheres cis, mas nós temos também as mulheres trans, pelo direito de circularem, de poderem comercializar. Então, até mesmo trazer essas marcas, esses espaços de consumo, mas dentro de uma relação sustentável, dentro de uma relação de equiparação de gênero, né? De direito amplo, de poder comercializar e consumir, de estar, sabe? Acabamos de passar por um episódio trágico lá no Carrefour, né? E que isso está sendo apurado, e não no calor da emoção, mas das empresas serem responsabilizadas pelos atos que são cometidos, né? Do seu corpo de funcionários, de pensar na formação. Você está divulgando aí um curso super bacana, você está representando esse movimento que é muito importante, que é a questão de divulgar espaços, de formar profissionais que lidam com o público, mas não só garçons, seguranças, garçonetes, bartender, baristas, mas também os próprios empresários que precisam entender o estado de insegurança e o que ele pode proporcionar em termos de segurança. Saídas de supermercado e outros espaços do comércio, né, varejista, atacadista, de poder proporcionar essa segurança. Então, de oportunizar espaços de divulgação e fortalecimento desses locais. Uma outra questão de fortalecer as mulheres empreendedoras. Nós temos aí o movimento do empreendedorismo das mulheres negras, o empreendedorismo feminino, né, de apoiar essas mulheres. Porque você apoiando mulheres empreendedoras,
você pode estar contribuindo para que mulheres saiam do ciclo de violência e saiam da dependência financeira, que foi um dos pontos que a gente conversou naquele podcast, né? No primeiro semestre, no auge da pandemia. Isso. Inclusive, aproveitando, vocês podem estar consultando esse podcast no Papiano com Isis, que está disponível tanto no Spotify, no Deezer e em outras plataformas. Eu e a IC, a gente fez um podcast voltado mesmo sobre essa ruptura do ciclo de violência, como o empreendedorismo feminino pode estar contribuindo e como a gente, né, enquanto sociedade, pode estar contribuindo, que é igual a IC falou, fortalecendo o trabalho, indicando, não tenho dinheiro para comprar aqui, poxa, compartilha lá o trabalho, divulga, comenta, ajuda o Instagram a entregar o conteúdo dessas manas, fortalecendo as mães solos ali, fortalecendo cada vez mais, a gente vai conseguindo. E aproveitar também que se mencionou o curso é o Boto Fé. Vocês podem estar entrando na página, tem o link também na bio deles, e é um curso gratuito, que é um curso de serviço de bebida responsável. E é justamente para profissionalizar os profissionais, para eles saberem identificar o que fazer quando a pessoa está com intoxicação de álcool, o que fazer também diante das situações de assédio dentro do seu bar, para você ser um bar da hora, um bar seguro, onde as pessoas se sintam confortáveis de estar no seu estabelecimento. Tem várias iniciativas assim no Brasil e no mundo de drinks, assim, que seja um drink quando a pessoa vai no banheiro, tem lá falando, olha, se você tiver em alguma situação de violência, vai no bar e pede o drink tal. Aí seja um código entre você e entre o estabelecimento e a cliente, para ela se sentir confiante, segurança, saber ali olhar quando ela estiver indo para o carro, né? Às vezes ela é abordada nesse momento. Então, ter essa consciência, e cada vez mais a gente quer estar em espaços que a gente se sinta seguro, né? Que a gente pode ir lá tomar a nossa cervejinha sem ser abordada, sem ser. Opa! Sem Foi. vivenciar essas situações inconvenientes, né? Exatamente isso. Eu achei essa iniciativa fantástica. E até na nossa troca de ideias assim no privado, compartilhei com você uma reunião nossa do Meet, exatamente situações que já passei, que amigas já passaram, e que muitas vezes a gente se sente intimidado para ir para um lugar legal, mas que você é obrigado, obrigada a ir acompanhada, porque a sua companhia não basta deixar que o outro não invada. Isso quando, por exemplo, você está numa festa e que você não é abordada porque está acompanhada com um cara, né? Então, enfim, são situações que esses estabelecimentos adotando essas boas práticas vão ganhar em termos de público de consumo. Se a gente pensar assim dentro dessa lógica do consumo, conquistarão maiores clientes, que estejam satisfeitos, né, satisfeitas, seguras de estarem naquele ambiente. Agora, é importante a gente tocar num ponto de que, e aí vale não é um conselho, hashtag é uma dica, de que se você tem alguma amiga, tá? E você está observando que ela está passando por uma situação abusiva, uma relação abusiva, se coloque à disposição para ouvir. Não entre no patamar do julgamento, mas se coloque na posição para ouvir. Indique alguns perfis de Instagram para que ela comece a reconhecer. Então, é um trabalho que ele é gradual, salvo se a vida dela estiver sob ameaça. Recentemente dividi com uma amiga, né, um artigo de opinião falando justamente de dicas de boas práticas de homens em relação a mulheres. Então, uma das questões é justamente nessa questão da abordagem, de você observar que sua amiga está passando por algo, se coloque à disposição para acompanhá-la, não por ser um homem, mas por ser um amigo próximo, que ela pode ali se sentir apoiada e confiar. E você também, sob segurança, acompanhá-la até uma delegacia ou fazer um boletim, né, de ocorrência eletrônico, que é algo inovador por conta da pandemia, né? E espaços de acolhimento, redes, os equipamentos que acolhem mulheres, exclusivamente de mulheres. A DEAN, eu recentemente estive numa live com a delegada Adriana Romana,
que é da DEAN 2, e ela falando justamente do processo continuado de preparação de agentes, né, para acolher essas mulheres vítimas de violência, porque entendam uma questão principal. Quando a gente vai para uma delegacia, a gente não está indo, eu falo até de uma forma assim muito um trocadilho, né? A gente não está indo numa festa, então ali já é um constrangimento você entrar numa delegacia, ou um constrangimento abrir o site da Polícia Civil para fazer um boletim eletrônico. Por quê? Porque é algo que já gera um constrangimento. Imagina se você passou por uma situação de violação. Então, ter este apoio, né? E nem sempre oferecer esse apoio. E nem sempre ela realmente vai dar continuidade, porque o processo é desgastante. Porque vai ter a atenção de profissionais, né, da justiça, o próprio juiz, se medida protetiva, em menos de 24 horas pode já estar sendo expedida a medida protetiva, mas tudo isso faz com que a vítima fique relembrando constantemente aquele momento do sofrimento ou aquele assédio continuado, né? Recentemente recebi um depoimento de uma mulher que passou por um ano, ela casou, no dia seguinte a tormenta das relações da continuidade, por quê? Por conta da proximidade, fez com que potencializasse o abuso, o assédio que já vinha acontecendo, né? Só acentuou. Então, é de poder também acompanhar essas mulheres e entender que esse processo, ele não é um processo simples, né? E ele vai estar constantemente relembrando, revitimizando aquilo que ela passou. E é bacana essas formas da gente também tá passando para a pessoa ali, né? Primeiro ter esse cuidado, porque às vezes a pessoa ela não identifica e você não pode ir com julgamento, igual esse falou, você tem que ter formas de abordagem ali menos invasiva. Tem várias iniciativas nesse momento de pandemia que foram evidenciadas justamente porque a vítima ela tá em mais contato com o seu agressor, né? Então, ali 24 horas ali nesse isolamento e tudo mais. E uma ação que vale a pena destacar foi a ação da Magazine Luiza, que eles criaram dentro do próprio aplicativo da Magazine Luiza. Então, enquanto as pessoas estavam fazendo suas compras lá, um portal para a pessoa denunciar a violência doméstica. Então, das empresas, elas também terem essa atenção. Poxa, o que eu posso fazer enquanto empresa? Porque a pessoa tá ali, não, vou ver que é alguma oferta na Magazine, e aí tá chamando a polícia. Então, tendo várias abordagens. Teve até uma campanha que foi bem aí espalhada na rede social, da mulher enquanto estava fazendo uma entrevista de trabalho, estava numa reunião no trabalho, chamaram a polícia, e pro agressor, identificaram. Então, de como que a gente pode perceber, né? Quando a gente tem contato com o outro, né, fora dessas medidas de pandemia, a gente consegue perceber se a pessoa sumiu, né? Às vezes a pessoa sumiu, a pessoa está privada em casa, a gente já começa a achar suspeito. Só que nesse momento de pandemia, então a gente não está tendo muito contato, então a gente não identifica se a pessoa está sem o celular. Muitas vezes, uma das tendências da pessoa, do agressor, é tirar o celular da vítima, afastar ela de familiares. Então, da gente estar sempre com esse olhar atento ao outro, né? E tá fazendo essas Sim. abordagens de denunciar. E a agressão também, ela pode ser denunciada a qualquer momento. Às vezes a pessoa ir a qualquer hora também. Às vezes foi numa sexta à noite, no final de semana. A vítima ela tem o direito de estar procurando aí os plantões e tudo para estar denunciando, não é mesmo assim? Exatamente, exatamente, Isis. Você falou tudo. Super importante isso, porque no período da pandemia isso foi potencializado. Saíram já várias matérias e tal, até contribuí para um do Metrópole sobre o botão do pânico, né? Refletindo sobre isso, um mal necessário. Mas, por outro lado, também observar a mudança de comportamento, que isso é um indicador. Você conhece muito bem a pessoa, observou que ela está ausente, ou a mensagem de texto do celular que já observei nesse período da pandemia, ele está stalkeando, acompanhando, e tem a senha do Instagram dela, tem a senha do WhatsApp dela, por isso é que surgiram alguns movimentos para fazer algumas campanhas para dar dicas de como denunciar, né? Então, alguns códigos. Por quê? Porque
esse ou essa, né, suposto ofensor, essa pessoa tóxica que se apropria do espaço, inclusive do cyberespaço que ela poderia ter, esse momento, ele acompanha. E isso muito mascarado como, eu estou cuidando de você, zelo e tudo mais, que aí é pano para uma outra live, mas que é importante a gente observar atentamente a essa mudança de comportamento, porque isso pode estar relacionado à consequência de uma relação abusiva. E digo para vocês, violência psicológica, as consequências são drásticas, desde depressão, isolamento, ideação suicida, suicídio, ganho de peso ou perda de peso, baixo rendimento escolar e também interferência no desempenho no trabalho. Então, as marcas, elas são drásticas na vítima. Então, se observa, a estratégia é gradualmente se aproximar e dizer apenas, estou por aqui, se você precisar, pode contar comigo. E, na medida do possível, ela vai estabelecendo confiança, porque imagina, alguém que está perseguindo, inclusive no mundo digital, como ela pode ter tranquilidade para poder também falar alguma coisa, né? E isso que você está trazendo é bacana também da gente estar desconstruindo nas pessoas que estão ali no nosso convívio. Até falas que culpabilizam as mulheres. Que aí essa culpabilização, você está cada vez mais contribuindo para uma mulher se sentir culpada, de uma mulher não sair desse ciclo de violência, né? Dela achar que ela é o problema, ela tem que aguentar isso mesmo. Todo casamento é assim, passa por esses momentos. Então, da gente identificar o que é abuso e o que não é. E como a Essi bem Sim, falou, são vários fatores, é muito além da física, né? Quando chegou na física, já sim, passou por muitos fatores, a psicológica, de você se achar que você não é digna, que você não vai encontrar outra pessoa, que você tem muitas vezes assim as mães que são mães, você com filho, ninguém vai te querer. Então são vários sinais ali sim, dessa sim. violência, seja na roupa que não te deixam vestir, né? Sobre você não ter autonomia do seu próprio, do que você vai vestir ou não, violência financeira e tudo mais, patrimonial. Então a gente precisa realmente falar sobre isso, usar todas as ferramentas, igual o podcast é um canal que eu sempre gosto de tratar gênero, raça, o Instagram que tenha mais produtores de conteúdo tratando sobre esse tema, a gente tem que trazer aqui na rede social, a gente tem que trazer fora da rede social para nossa vizinha aqui do lado, conversar, saber identificar, meter a colher, né, porque desconstruir esse mito. E aí, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí a mensagem final aí também para estar reforçando essa dica com a galera. Então, nossa, super agradeço a oportunidade de poder estar aqui, de estar somando, de poder estar compartilhando essa questão que poderíamos estar falando aqui de dicas de bebidas, dicas de bares, de restaurantes, o último babado da moda, mas a gente precisa ainda fechar falando sobre isso. Violência psicológica é a bandeira que eu levanto de debate, mas estendo para as outras violações e peço para que vocês que estão assistindo, que acompanharam, que vão compartilhar, assistir posteriormente, é muito degradante uma mulher passar por uma violação. Aliás, qualquer ser humano, mas o fato dela ser mulher, isso torna ainda pior o sentimento. Então, soma a luta, seja homem, mulher, não, até além dessa questão binária, soma a luta, porque em briga de marido e mulher, eu vou usar o jargão. A gente tem que meter a colher, sim, mas tem que saber como. E mais do que isso também, um outro momento para a gente poder falar sobre, e aí fica a dica, para profissionais que lidam com mulheres vítimas de violência. Saibam de fato com quem vocês estão lidando. Então, se é advogado, se é promotor, defensor, juiz, e aí passo para o feminino, né, juízas, enfim, porque não é só destinado à questão
do público masculino, mas também de saber ouvir essas mulheres e acolher essas mulheres vítimas de violência. Muito obrigada, Isis, pela oportunidade. É sempre um prazer estar dividindo com você. Eu que agradeço. Eu queria que você falasse do curso que também para o pessoal, se tiver interesse, vai ter um curso que está promovendo violência psicológica em roda. Dá para falar rapidinho? Sim, tem rapidinho, até por conta do tempo do Instagram, né? É, O curso, ele é um curso técnicas de entrevista e acolhimento de mulheres vítimas de violência. Se você é voluntário, profissional, eu convidei a Isis para entrar com a discussão de raça, né, gênero e raça, de como você faz o acolhimento de mulheres vítimas de violência. Então, seja você voluntário no espaço religioso, professor, professora, delegado, delegada, juiz, juíza, enfim, enfermeira, técnica de enfermagem, não só de identificar a violência, os sinais de violência, mas também de saber como abordar. A gente vai soltar nas redes um card divulgando e, inclusive, as datas agora no início de dezembro. é isso, gente. Acompanha aí. E na próxima semana, dia 30, eu vou fazer outra live com a Essi aqui. Então, vocês já compartilham, ficam aí ligados, chamam mais pessoas para estar acessando essa live, que vai vir muito conhecimento bom por aí. E é isso, obrigada. Até mais. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.